Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, né? Na nossa aula de redação de hoje, eu já quero começar fazendo uma perguntinha para vocês. Vocês sabiam que um texto pode conversar com o outro? Sim. Se não sabiam, sim, eles podem conversar. Esse tipo de relação existente entre textos, nós damos o nome de intertextualidade, tá? Então, conceituando para vocês aqui, intertextualidade é um nome dado à relação que se estabelece entre dois textos, quando um texto já criado exerce influência na criação de um novo texto, tá, gente? Então, a intertextualidade ela pode ser entendida como a fabricação de um discurso baseado em um texto já montado. É quando dois textos eles podem dialogar um com o outro, tá, gente? Quando eu crio um texto inspirado em outro e eu faço com que o meu texto possa se relacionar a outro já existente. É interessante ressaltar que sempre vai ter um que veio primeiro e um que se inspirou nele, tá? Para que haja essa intertextualidade. E ela pode ocorrer de várias formas, gente, nos diversos gêneros, na prosa, na poesia, nas letras de música, na publicidade, nas imagens, na pintura, etc. Então, independente do texto, eu posso fazer uma intertextualidade. É legal também lembrar para vocês que texto, gente, não é só aquilo que está escrito, que tem palavras, tá? Texto é tudo aquilo que eu consigo interpretar. Então, se tem uma imagem e eu consigo tirar uma interpretação daquela imagem, eu considero como um texto. Eu posso considerar como um texto. Se tem uma pintura que eu tiro uma interpretação daquela pintura, eu posso considerá-la um texto. Tá? Então, não se prendam a textos escritos. Texto é tudo aquilo que eu tiro um entendimento, tiro uma interpretação. E também, gente, a intertextualidade, ela não precisa ocorrer somente de poesia com poesia. Não, ela pode ocorrer também a intertextualidade de uma poesia com uma pintura já existente. Pode ocorrer a intertextualidade em uma letra de música com uma imagem já existente ou com uma poesia, tá? Não preciso me prender a apenas um gênero textual. A intertextualidade ela é bem livre quanto ao gênero, tá? Quanto às formas de se escrever. Então, gente, só frisando aqui para vocês, intertextualidade é o diálogo estabelecido entre mais de um texto, tá bom? É quando um texto se relaciona a um outro texto. Lembrando que um sempre exerce uma influência sobre o outro, tá bom? E pode ser caracterizada como explícita ou implícita, de acordo com a relação estabelecida com o texto-fonte, ou seja, se mais direta ou se mais subtendida, tá, gente? Então, a intertextualidade, ela pode ser implícita ou explícita, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, ó, de uma intertextualidade explícita. Nós temos aqui uma propaganda da Hortifruti, tá? E a propaganda tá escrito assim: Horta de Elite. Se não for Hortifruti, pede para sair. Nós temos aqui uma intertextualidade explícita, né, que fornece ao leitor, que somos nós, diversos elementos que o remetem ao texto-fonte. No anúncio publicitário utilizado nesse exemplo, pessoal, há uma forte referência ao texto-fonte, facilmente identificado pelo leitor através dos elementos fornecidos pela linguagem verbal e pela linguagem não verbal. Então, quando a gente olha o desenho com esse boné na cabeça, né? E nós olhamos também o texto escrito, ou seja, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que é a foto, a gente lembra com muita facilidade a que texto ele está se referindo. A composição do anúncio nos transporta imediatamente para o filme Tropa de Elite, do cineasta José Padilha, e isso só é possível em razão do forte apelo popular da produção, que ganhou grande projeção em nossa sociedade, né? Então, nós temos aqui um exemplo claro de intertextualidade explícita. É quando está bem claro a que outro texto ele está se referindo. Percebam, pessoal, que está bem nítido aqui pra gente o que eu havia falado para vocês antes,
que eu não preciso fazer intertextualidade de um poema com um poema, eu não preciso me prender a isso. Eu posso fazer um diálogo entre uma imagem e uma música, entre gêneros textuais diferentes. Aqui, a Hortifruti, ela está fazendo uma intertextualidade com o filme e com essa imagem, tá? Que é do tomate, horta de elite. Tá bom, gente? Então, aqui nós chamamos de intertextualidade explícita. Na próxima imagem aqui, já nós vemos a intertextualidade implícita, que ocorre de maneira diferente, pois não há citação expressa da fonte, fazendo com que o leitor, que somos nós, né, busque na memória os sentidos do texto. Geralmente está inserida nos textos do tipo paródia ou do tipo paráfrase, ganhando espaço também na publicidade, tá? A intertextualidade implícita depende da construção dos sentidos feita pelo leitor, a partir da busca de inferências em sua própria memória. No anúncio que estamos vendo aqui, do Leite Moça, né? Há um elemento verbal que permite a retomada do texto-fonte, mas essa inferência depende de um conhecimento prévio do leitor. Ou seja, se o leitor, gente, não souber que relação que está sendo feita aí, ele não vai entender nada, né? Se o leitor não souber que há uma referência à música Mania de Você, que é da cantora Rita Lee, provavelmente o texto não será compreendido em sua totalidade, tá bom? Então, ó, aqui, Meu Bem, Você Me Dá Água na Boca é um trecho de uma música da Rita Lee. Mas se o leitor não conhecer essa música, não conhecer a Rita Lee, não tem como ele fazer essa relação e não tem como ter uma compreensão completa. Então, gente, a gente percebe muito claro aqui a diferença entre intertextualidade explícita, que é essa daqui, que fica bem claro com as imagens, com o texto, tá? A que texto ele está se referindo, e a intertextualidade implícita, que você precisa ter um conhecimento prévio para poder entender. Portanto, pessoal, a intertextualidade é um elemento muito importante para a constituição dos sentidos do texto, colaborando em muito para a coerência textual, ao reforçar a ideia de que a competência linguística não depende apenas do conhecimento do código linguístico, mas também do conhecimento das relações intertextuais, ok? A gente entra agora, já aqui, em paródia e paráfrase, que são dois tipos de intertextualidade, ou seja, são recursos que estabelecem diálogos entre diferentes textos, criando um novo baseando no texto fonte, tá? Aqui no segundo ponto, o termo paródia, derivado do grego paródies e significa canto ou poesia semelhante a outra, trata-se de uma releitura cômica, geralmente envolvida por um caráter humorístico e irônico, a qual altera o sentido original, criando assim um novo, tá? A paródia, gente, ela se baseia em um caráter contestador. O autor usa como base um discurso existente e se opõe a ele, tá? A paródia, ela sempre vem com a ideia de criticar, de se opor, tá? Já a paráfrase, ó, o termo paráfrase vem do grego paráfrasis e significa a reprodução de uma sentença. Diferente da paródia, ela faz referência a um ou mais textos sem que a ideia original seja alterada. Então, na paródia, nós temos a repetição de um assunto ou de um pedaço dela, sendo que a ideia inicial ela é preservada, tá, gente? Então, ó, explicando aqui mais uma vez, paródia é quando eu me refiro a um texto, só que eu altero o sentido original desse texto. Eu venho com uma ideia de contestar, de se opor, né? Já a paráfrase não. Eu mudo as palavras, mas eu mantenho a ideia central do texto. Tá bom, gente? A seguir, nós veremos alguns exemplos de paráfrase e paródia. Antes dos exemplos, eu só queria, gente, mostrar aqui para vocês um resumo da diferença, para vocês não esquecerem, porque às vezes fica um pouco confuso, né, na hora de analisar o que é paráfrase e o que é paródia. A paráfrase retoma o texto original, preservando sua ideologia, ou seja, mantendo a ideia central. Já a paródia, a retomada se dá através de uma subversão,
da ideologia do texto, ou seja, ela retoma o texto original, só que já trazendo uma ideia contrária, já trazendo mais um ar de contestar, né? Um ar contestador, tá bom? Aqui, gente, nós temos um exemplo de paródia. Vamos ler o texto original, que é de Casimiro de Abreu. Meus 8 anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Aqui nós temos o texto original, que é de Casimiro de Abreu, e que ele fala, gente, aqui nesse texto, que tá com saudade da infância dele, né? Que agora a vida não traz mais esse passado. Ele fala que amor, que sonhos, que flores, né? Que ele ficava à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E aqui no outro texto, Oswald de Andrade, ele traz uma paródia desse trecho de Casimiro de Abreu. Ele fala assim, ó: meus 8 anos. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, das horas de minha infância que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Ou seja, ele manteve a estrutura do texto. A gente percebe claramente que ele está se referindo ao texto de Casimiro, só que aqui no final ele já traz assim, ó, que ele não tinha aquelas tardes fagueiras, aquele amor, aqueles sonhos, aquelas flores. Ele ficava no quintal de terra, debaixo de uma bananeira, que não tinha laranjal nenhum, tá? Então ele já traz uma ideia contraditória. No próximo aqui nós vamos ver um exemplo de paráfrase, tá? O texto original é o texto Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que ele diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Do outro lado, nós temos a paráfrase, que é Aurora, França e Bahia, que é um texto de Carlos Drummond de Andrade, tá? Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canto o sabiá. Gente, vocês podem perceber que há uma diferença enorme da paródia. Porque a paráfrase, olha só, eu mudei totalmente as palavras. Eu mudei o texto, mas eu mantive aqui a mesma informação, a mesma essência. No primeiro texto de Gonçalves Dias, ele está falando da terra dele, que ele está com saudade da terra dele. Por ter canção do exílio, quer dizer o quê? Que ele teve que ir embora da terra dele. Ele foi expulso, né? Ele saiu de lá, mas ele está com saudade da terra dele. E no texto de Carlos Drummond de Andrade, ele fala a mesma coisa, só que com palavras diferentes, ó. Como era mesmo a canção do exílio, eu tão esquecido da minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canto o sabiá. Ó, lá na primeira frase, meus olhos brasileiros se fecham saudosos, ou seja, está com saudade daquela terra dele, diferente da paródia. Que a gente voltando aqui, a gente pode perceber que o Oswald de Andrade, ele está criticando o nacionalismo e o romantismo que está presente ali, ó, na época, no período em que Casimiro de Abreu escreveu, né? Gente, aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês, só que com imagens, tá? Nós temos aqui a imagem da Mona Lisa, né? Que é uma pintura muito conhecida de Leonardo da Vinci, né? Aqui nós já temos uma paródia dela, tá bom? E aqui uma paráfrase, tá bom, gente? Percebam que a paródia é muito mais radical. A gente só consegue identificar a Mona Lisa por causa da postura, né? Os braços, as mãos dadas, o rosto, mas fez ali várias mudanças, tá? E na paráfrase não. Tivemos mudanças, colocou uma moldura, mas a foto da Mona Lisa se manteve, tá? A original, podemos perceber. Então, isso daí, pessoal, que é paródia e isso que é paráfrase, tá, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido. A intertextualidade, ela traz esse diálogo entre os textos. Tudo isso que a gente viu aqui de paródia e paráfrase são intertextualidades. Só que elas são dois tipos de intertextualidade.
Só para a gente finalizar aqui, a paródia, ela se baseia em um caráter contestador, tá, gente? O autor, ele vai usar como base um discurso já existente, ou seja, ele vai usar como base um texto já existente ou uma imagem já existente e vai se opor a ela, tá? Já a paráfrase, não. Ele não vai usar o texto já existente para usar a mesma forma, né? Ele vai mudar as palavras, ele pode mudar a estrutura, mas ele vai manter a essência. A ideia inicial, ela vai ser sempre preservada, tá? É como se nós estivéssemos refazendo um texto com palavras diferentes. É assim a paródia, tá, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido, tá?